A gente abre esta edição trazendo um convidado para um debate que está em pauta na política brasileira e que hoje também terá o seu espaço no Teatro da Arena Unicamp. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, estará em Campinas ao longo do dia para algumas agendas, incluindo o lançamento do livro publicado pelo deputado federal, intitulado Para Onde Vai a Esquerda? A agenda faz parte de um giro do deputado Guilherme Boulos por cidades de todo o Brasil para organizar o que é chamado como a ofensiva da esquerda contra o cerco da extrema-direita e em direito da defesa do Brasil contra as ameaças dos Estados Unidos. E o deputado federal Guilherme Boulos está conosco para falar um pouco mais sobre esse encontro na Unicamp, sobre esse debate que vem tomando conta da política nacional. E a quem agradecemos, deputado, pela atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite para conversar conosco nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para o senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes da região de Campinas. Um enorme prazer falar com vocês no início dessa semana, no início dessa segunda-feira. Sem entregar o spoiler do livro, mas a pergunta do título é a pergunta da política atual também para uma boa parte da população. Para onde vai a esquerda, deputado? Olha, Heitor, eu acho que o papel o essencial, a missão histórica da esquerda é o combate às desigualdades sociais. É a luta por justiça social no nosso país e no mundo. Nesse momento, a esquerda enfrenta um desafio no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no resto da América Latina, que é o desafio de enfrentar a ascensão de uma extrema-direita fascista, de uma extrema-direita autoritária, que coloca em risco conquistas históricas de direitos sociais, que coloca em risco a conquista da democracia brasileira, o direito ao voto, o direito de eleger seus representantes, enfim, liberdades democráticas essenciais que nós conquistamos com o fim da ditadura militar. Tudo isso está em risco, né? O papel da esquerda nesse momento, do meu ponto de vista, ele é duplo. Ele é um papel, ao mesmo tempo, de ser essa barreira de contenção para evitar um projeto autoritário, antipopular, de retirada de direitos no país, e também de seguir apresentando um horizonte de futuro, justiça social para reduzir as desigualdades. Esse é o tema que hoje, por exemplo, está se tratando no Congresso Nacional e na política brasileira. Você pegue o debate que nós tivemos no mês passado sobre a taxação de super ricos, né? Tributar bilionários, banqueiros, betes, e, ao mesmo tempo, zerar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, que é 90% da população brasileira. Esse é um debate essencial, é o debate de quem paga a conta no nosso país. E, no nosso ponto de vista, e essa é a posição do governo Lula, quem tem menos tem que pagar menos, quem tem mais tem que pagar mais. Então, esses são alguns elementos que a gente busca dialogar e propor no livro Para Onde Vai a Esquerda, que eu vou ter o prazer de lançar hoje aí em Campinas. 18 horas no Teatro da Arena da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Esse evento, ele é exclusivo para estudantes ou ele é aberto a toda a população, deputado? Totalmente aberto, Heitor. A gente resolveu fazer lá, porque tem uma tradição de eventos políticos no Teatro de Arena da Unicamp, é um espaço ali grande, tem já a presença dos professores, dos estudantes, mas é um evento aberto para toda a sociedade. Todo mundo vai ser muito bem-vindo que apareceu hoje às 18 horas lá no Teatro de Arena. Uma das críticas da direita no estado de São Paulo seria o que eles chamam de instrumentalização das universidades estaduais, principalmente Unicamp e a USP, com um viés ideológico para a esquerda. Recentemente, o deputado estadual que foi candidato a prefeito em Campinas, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, inclusive, pediu na Assembleia Legislativa a intervenção do governador Tarcísio de Freitas por conta de um curso que ele entende ser um movimento político ideológico numa parceria da Unicamp com a Fundação Perseu Abramo. Como é que o senhor entende essas críticas às universidades estaduais e qual o papel da Unicamp, da USP, de outras universidades no debate político brasileiro, deputado?
Veja só, a USP e a Unicamp estão entre as principais universidades da América Latina em termos de produção científica, em termos de inovação. Vamos nos lembrar que quando nós enfrentamos a maior crise da nossa geração, que foi a pandemia, né, os respiradores, os ventiladores, para poder lidar com a falta de ar da Covid, né, foram desenvolvidos por professores, pesquisadores, laboratórios das universidades públicas. Quem não gosta de universidade pública não gosta de conhecimento, não gosta de ciência. E universidade pública não é espaço para pensamento único. Universidade pública é um espaço de pensamento diverso. Eu lamento que a direita brasileira tenha uma dificuldade muito grande de conviver com a diversidade, com o pensamento divergente, né? Existem cursos de professores mais ligados à esquerda, existem cursos de professores mais ligados à direita. Isso é a democracia. É natural que você, no espaço da universidade pública, todas as vozes se expressem. Querer silenciar, querer calar, aliás, é uma contradição, né? A direita brasileira vive à torto e à direito reclamando de que é censurada, de que sofre censura do judiciário. E aí, quando tem um pensamento divergente em outros espaços, quer calar, quer silenciar. É um desrespeito com a universidade pública, é um desconhecimento da missão de diversidade que a universidade pública tem. Eu acho que o papel da Unicamp, o papel da USP, o papel das universidades federais é um papel de fomentar o debate amplo e aberto na sociedade, seja do ponto de vista científico, da sua elaboração e aprofundamento, e as nossas universidades fazem isso muito bem, seja do ponto de vista do debate político e social, e as universidades sempre foram um lugar de efervescência. Sabe quem não gostava disso, Heitor? A ditadura. A ditadura invadiu campos universitários, a ditadura prendeu professores e estudantes que se manifestavam politicamente. Numa sociedade democrática, esse tipo de comentário, de iniciativa, como do deputado que você mencionou, é absolutamente inadmissível. Nós estamos conversando com o deputado federal Guilherme Boulos, que hoje lança em Campinas, às 18 horas, o livro Para Onde Vai a Esquerda, evento que acontece no Teatro da Arena da Unicamp. Deputado, o senhor foi um dos mais votados em Campinas, na região metropolitana, em 2022. Gostaria de saber como foi o trabalho nesse período, também voltado para essa região, e como é o diálogo do prefeito de Campinas, Dário Saad, dos prefeitos da região metropolitana com os deputados do estado de São Paulo. Se é que há um diálogo, mas como é essa relação, sabendo que também a grande maioria dos prefeitos da RMC são ligados a grupos bolsonaristas ou estão em partidos que apoiam o governo Tarcísio de Freitas? Pois eu fui um dos deputados mais votados em Campinas e na região metropolitana de Campinas. Inclusive, tenho parceria com vários grupos na região. Enviamos até recursos de emendas parlamentares para o Hospital das Clínicas da Unicamp, que passou por uma situação delicada. Estivemos juntos com o presidente Lula e, mais recentemente, com a vereadora Fernanda para levar investimentos de saúde para Campinas através das seleções do PAC. Fizemos parceria com cooperativas de agricultura familiar da região, junto com a Companhia Nacional de Abastecimento, para poder comprar alimentos. Sabe, tem uma coisa que os pequenos produtores agrícolas, eles têm uma dificuldade tremenda de botar o alimento no mercado. Sabe, o agricultor familiar, o pequeno. O grande agronegócio já tem todos os circuitos dele, bota para exportar e tal. O pequeno, ele produz muitas vezes sem veneno, orgânico e tal, só que ele não tem a logística, ele não tem os canais para botar no mercado. Então, o que eu fiz? Eu peguei um recurso significativo de emenda parlamentar, busquei organizações de pequenos produtores agrícolas de todo o interior de São Paulo, fiz uma parceria com o presidente Lula, com a Companhia Nacional de Abastecimento, botamos esse dinheiro para comprar a safra desse pequeno produtor a um preço justo, para ele não ficar refém de atravessadores, e estamos levando esses alimentos produzidos pelo pequeno agricultor para cozinhas solidárias, para fazer feiras solidárias, levando esse alimento gratuitamente para pessoas que mais precisam.
né? Então, isso passa por cooperativas de Campinas. Nós temos também uma luta por moradia histórica que a gente tem buscado acompanhar e apoiar para que seja viabilizada pelo Minha Casa Minha Vida, que é a ocupação Mandela, aí na cidade. Tenho atuado em parceria com a vereadora Fernanda, com outras figuras da região, para que a gente possa construir e viabilizar mais. Lamentavelmente, não tivemos nenhum diálogo com o prefeito. Tem gente que coloca a questão partidária acima do interesse da cidade, né? Infelizmente, tem gente que é assim. Aliás, eu me pergunto, eu posso passar aqui a lista de todos os investimentos do PAC na área de saúde, na área de educação, do governo do Lula aí em Campinas. Eu me pergunto quais foram as realizações do governo do Tarcísio de Freitas aí em Campinas. Além de pedágio, porque pedágio ele sabe fazer bem. Aliás, se o Tarcísio governasse igual fizesse pedágio, o estado de São Paulo já estava com o IDH da Suécia, né? Então, o que fez aí na região a não ser levar pedágio free flow, né? Então, eu acho que esse debate precisa ser feito com franqueza. Para além das preferências ideológicas de cada qual, nós precisamos olhar para as realizações que cada governo tem feito aí em Campinas. Deputado, para a gente finalizar, o senhor na última semana pediu ao presidente da Câmara que corte proporcionalmente os salários dos bolsonaristas que obstruíram o trabalho no plenário, na cena que o Brasil todo acompanhou na semana passada, em função da tentativa de colocar em pauta assuntos como a anistia aos presos de 8 de janeiro e as questões envolvendo o tarifaço do presidente Donald Trump. Como é que está essa negociação e como o senhor imagina que será o clima nesta semana que se inicia, que é aguardada uma resposta por parte da Corregedoria da Câmara e que pode terminar na punição daqueles que ocuparam o plenário na semana passada, deputado? Leitor, é uma vergonha, né? Eu acho que todo mundo que assistiu aquela ocupação da mesa e inviabilizar os trabalhos do Congresso sentiu vergonha alheia com aqueles parlamentares que estavam lá. E que, aliás, já têm atuado como traidores da pátria. Alguns deles, 2 semanas antes, levaram uma bandeira do Donald Trump para dentro da Câmara dos Deputados. O cara que está botando tarifa e ameaçando emprego do povo brasileiro, que está atacando a soberania nacional. É uma indecência política. É isso que os bolsonaristas têm representado lá na Câmara Federal. Olha, eu acho que é o seguinte, o deputado já tem uma escala de trabalho bastante reduzida e ainda não quer trabalhar e deixar os outros trabalhar, não tem que ganhar salário. Foi isso que eu entrei com o presidente Hugo Mota pedindo o corte de ponto, o corte de salário desses parlamentares. Espero que ao longo dessa semana a gente tenha uma solução efetiva de que eles sejam punidos, tenham uma suspensão de mandato, porque é absolutamente inaceitável deixar o parlamento brasileiro, que deveria estar votando o fim da escala 6x1, deveria estar votando zerar imposto de renda, taxar super ricos, que o parlamento fique refém do interesse pessoal e político de meia dúzia de bolsonaristas que querem anistiar o seu chefe. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL aqui do estado de São Paulo, que nesta segunda-feira, às 18 horas, lança o livro Para Onde Vai a Esquerda no Teatro da Arena da Unicamp, onde também vai ser realizada uma plenária com a população, evento aberto a todos. Deputado, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom dia, uma boa semana de trabalho ao senhor e a toda a sua equipe. Eu que agradeço, Heitor. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui na Rádio Bandeirantes e uma excelente semana para todo mundo que nos ouviu aí na região metropolitana de Campinas. Um abraço.